Como fazer um dashboard aqui no Power BI. É isso que a gente vai ver nesse vídeo. O legal do Power BI é que ele é totalmente interativo e sempre que você clica em qualquer parte do gráfico ou em algum visual, ele consegue filtrar para você exatamente aquilo que você selecionou. Vamos fazer esse dashboard a partir de uma base de dados do Excel, a partir de uma planilha que temos. O bom é que podemos utilizar qualquer tipo de planilha. Compra, venda, fluxo de caixa, logística, produção, engenharia. Ah, professor, eu vendo bolo. Beleza, você tem uma planilha no Excel, uma tabela. A gente pode pegar essa tabela e colocar aqui dentro do Power BI para fazer essas análises, para fazer estes gráficos dinâmicos e interativos, para nos dar insights e para que possamos entender o que está acontecendo aí na nossa base de dados. Então, é um vídeo bem objetivo, direto ao ponto, que a gente vai aprender bastante coisa sobre o Power BI. Então vamos lá agora. Para que possamos começar a fazer o nosso dashboard aqui no Power BI, a primeira coisa que eu vou fazer é abrir um arquivo de Excel que eu tenho para utilizá-lo como base de dados para poder fazer esse dashboard dentro do Power BI. No caso, tá, pessoal, eu vou usar um arquivo de Excel que sim, você pode também baixá-lo, tá aqui na descrição. Deixa eu clicar 2 vezes nesse arquivo, 1, 2, para a gente abrir ele aqui na tela e ver como é que tá as informações. Temos aqui, ó, data, ID do pedido, ID de item, cliente, segmento, canal. Lembrando, tá, pessoal, essa tabelona gigante que tem aqui é um relatório de vendas, mas eu posso fazer qualquer outro tipo de dashboard de produção, frete, logística, RH, fluxo de caixa, controle de estoque, manutenção e assim vai. Então, dá para fazer qualquer tipo de dashboard no Excel e no Power BI, né, utilizando qualquer base de dados que você tiver. Se você, inclusive, quiser que eu faça um outro tipo de dashboard utilizando coisas diferentes, uma base de dados dentro aí da sua realidade, ah, professor, eu trabalho com manutenção, trabalho com engenharia, faço bolo para vender. Me fala, por quê? Deixa aqui nos comentários com o que você trabalha, porque aí eu consigo ir adaptando melhor esses exemplos. Mas bom, então a partir dessa base de vendas aqui, eu vou fazer esse dashboard aqui no Power BI, beleza? Como é que a gente faz para importar os dados? Dentro da tela do Power BI, podemos ir em vários locais. O primeiro seria aqui, ó, importar dados do Excel, que é o mais fácil de todos, já está logo na nossa frente, ou ainda aqui em cima em página inicial, você pode clicar pasta de trabalho do Excel, ou ainda obter dados, pasta de trabalho do Excel. Então, não tem desculpa para você não importar um arquivo aqui para dentro do Power BI, porque dá para você utilizar vários locais para fazer a mesma coisa. Mas vamos lá, ó. Pasta de trabalho do Excel. Cliquei. Automaticamente o Power BI vai abrir para mim as pastas do meu computador e, como inclusive você também já fez o download, agora temos esse arquivo de Excel. É ele que eu vou utilizar para fazer esse dashboard aqui no Power BI. Vou clicar aqui em abrir e automaticamente o Power BI vai carregar para mim este arquivo. Dá para ver que aqui na esquerda ele abre todas as abas, ou seja, aquelas planilhas que você tem lá no rodapé do Excel. O que eu vou utilizar, pessoal, é a tabela 1, porque já é certinho onde eu tenho os arquivos. Inclusive, podemos verificar aqui pela direita, nesse painel, toda a tabela que estamos importando. Ó. Eu vou clicar, pessoal, simplesmente aqui no carregar. Também existiria uma segunda opção, que seria transformar dados. Aqui seria quando você quer abrir o editor Power Query para poder fazer modificações, adicionar colunas, cálculos na sua base de dados. Vamos precisar fazer isso? Eu acredito que sim, sabe por quê? Mas não precisa fazer agora. Aqui nessa base de dados, como você pode verificar, mais um pouquinho aqui, ó, eu tenho venda unitária e a quantidade, mas a venda total não tem. O que eu iria precisar fazer? Adicionar uma coluna nova aqui, chamada venda total, que nada mais é do que a multiplicação entre a quantidade e a venda unitária. Mas a gente faz isso, não precisa fazer agora. Deixa eu clicar aqui no carregar. Automaticamente o Power BI ele vai ler, ó, e carregar todo esse arquivo que importamos aqui para dentro. E nestes painéis à esquerda conseguimos visualizar já o arquivo que foi importado na segunda opção, que é o modo de exibição de tabela. Aqui dá para ver tudo certinho. E é por aqui também que podemos incluir uma coluna nova, quando formos utilizar aí a venda total, por exemplo. Mas deixa eu voltar aqui, pessoal, na exibição do relatório. E aqui a gente está falando muito de venda, né? Venda total. Mas você poderia utilizar este mesmo método para utilizar e criar uma coluna nova, independente da base de dados que você tem. Mas antes da gente continuar aqui, pessoal, vamos só fazer uma introdução rapidinha da tela do Power BI. Aqui em cima temos o menu de navegação, onde podemos encontrar várias ferramentas, como página inicial, inserir, modelagem, exibição, otimizar, e essa aba aqui ajuda. Bom, à medida que a gente for construindo o dashboard, pode ser que a gente use uma ou outra ferramenta que temos aqui em cima.
Aqui à esquerda, como já utilizamos, podemos mudar entre as visualizações. A primeira que temos é a exibição do relatório, que é basicamente a tela que vamos usar para construir aí o nosso dashboard. Aqui embaixo temos o modo de exibição de tabela, que é onde podemos ver a base de dados ou todas as bases de dados que importamos. Quando você clica aqui na esquerda, ó, modo de exibição, à direita aparece para você todas as bases de dados que você vai ter. No nosso caso só temos uma, né? Que é essa tabela 1. Porém, se eu quiser ver a tabela 1 com mais detalhes, ou qualquer outra base de dados, é só você clicar nessa setinha para a direita, e aqui vai aparecer ó, todas as colunas que você tem dentro dessa base de dados. Mais aqui embaixo, pessoal, temos exibição de modelo, que é uma janela onde podemos, por exemplo, fazer a conexão de uma tabela com outra. Ah, eu tenho uma tabela de vendas e uma tabela de estoque. Queria conectar uma coisa com a outra. Sim, dá para fazer isso utilizando este exibição de modelo. E mais aqui embaixo temos duas operações, né, duas ferramentas novas aí que o Power BI adicionou recentemente. Se você voltar um pouquinho aí nos vídeos antigos, você vai ver que não existiam essas duas ferramentas aqui que nos ajudam a fazer alguns cálculos, automatizações e assim vai. Mas deixa eu fazer o seguinte, pessoal, deixa eu voltar aqui na exibição de relatório para que a gente possa construir de fato o nosso dashboard aqui no Power BI. O primeiro dashboard que eu gostaria, o primeiro gráfico, na verdade, que eu gostaria de utilizar é um gráfico de mapa. O gráfico de mapa é justamente esse daqui que tem um globo. Você vai perceber que no seu Power BI tem outros tipos de mapa também, como esse coroplético. Qual que é a diferença de um mapa para o outro? Basicamente, esse mapa aqui da esquerda, que tem a bolinha, o globo, ele realmente coloca bolinhas nas localizações. E quanto maior a bola, maior o valor. E esse gráfico aqui do lado, coroplético, ele apenas realça, pinta a região que você colocou. Então eu vou utilizar o primeiro, do globo. Pronto. Agora aqui já dá para ver ó, que esse gráfico foi adicionado. Eu vou pegar ele, pessoal, clico, seguro e arrasto aqui para baixo. Para tentar deixar ele mais no cantinho. Puxo aqui um pouquinho para a direita, aqui ó, dessa forma aqui. E vou jogar ele um pouquinho aqui para cima também. Ó. Não tanto, mas eu acho que assim tá bom. É isso aí. Agora, com esse tamanho de gráfico aqui, lembrando, você tem que clicar dentro do gráfico para que a gente possa continuar colocando as informações que vamos utilizar. Agora aqui na direita, temos essas três partes, né? Que seriam os dados, visualização e filtros. Visualização já utilizamos, que foi para construir esse gráfico de mapa. O filtro não vamos usar agora, então deixa eu minimizar ele. E o dado, pessoal, vamos utilizar sim. Então eu não vou minimizar, tá bom? Vou deixar aberto. Por quê? Porque os dados são importantes para que a gente possa ir alimentando cada um dos gráficos que a gente vai ter. Nesse de mapa, aqui embaixo, ó, dá para ver que ele pede várias coisas. Localização, legenda, latitude, longitude, tamanho da bolha, dicas de ferramenta. Não necessariamente a gente precisa preencher tudo, mas apenas as informações necessárias que vamos utilizar para mostrar os dados no gráfico. Então aqui na direita, ó, nos dados, eu vou abrir a tabela e o que eu gostaria de mostrar naquele meu gráfico de mapa? Eu gostaria de mostrar, pessoal, cada estado que eu tenho. Então vou pegar aqui o estado, clico seguro e arrasto para dentro da localização. Clico seguro e arrasto para dentro da localização. Voltando no gráfico de mapa, você já consegue visualizar por estes pontinhos na cor azul. Daqui a pouco a gente vê como trocar a cor. Que já é possível visualizar ó, cada endereço, cada localização que você tem dentro da sua base de dados. Está tudo do mesmo tamanho, certo? Por quê? Porque ainda não há uma medida que diferencie uma coisa da outra. Só o nome dos estados. Como que eu faço para que o estado que tenha mais venda fique na bolinha maior? Ou o que mais tem valor, seja de qualquer coisa, de frete, de custo, enfim, depende daquilo que a gente está analisando. Eu preciso usar esta coluna, esta informação, aqui dentro, pessoal, tanto da legenda, quanto, se você quiser também, do tamanho da bolha. Da legenda vai nos ajudar a separar a cor. Cada um vai ficar de uma cor e o tamanho da bolha também, né? Vai ficar um maior, um menor. Enfim, na prática você vai entender com mais detalhes. Mas tem um problema, de qualquer modo. Não tem o valor total de venda na nossa tabela, como vimos, ó. Eu só tenho venda unitária e não venda total. O que eu teria que fazer? Pegar a venda unitária e multiplicar pela quantidade. Então deixa eu voltar aqui ó, nessa segunda aba, modelo de exibição de tabela, e vamos adicionar uma nova coluna. Como que você faz isso? Simplesmente, ó, aqui em página inicial ou em ferramentas da tabela. Ó, vamos lá em página inicial, porque é a primeira ferramenta que a gente tem, né? Página inicial, pronto, para ficar igual para todo mundo. E aqui na direita você vai encontrar uma nova coluna dentro da caixinha de ferramenta chamada cálculos. Clicando nessa nova coluna,
automaticamente, ó, o Power BI vai ativar para você essa barra de fórmulas, que você pode digitar aquilo que você quiser, e aqui na direita a coluna nova. O que eu vou fazer então? Aqui nesse cálculo, ó, eu vou clicar dentro dele, aí tá vendo que é uma continuação do que já foi escrito. O que eu vou fazer, pessoal? A multiplicação da quantidade pela venda unitária. Então, isso daqui vezes isso. Como que eu faço para fazer essa multiplicação? É como se estivesse realmente dentro do Excel, algo bem simples. Eu vou colocar aqui, ó, quantidade. Ah lá, tá vendo que ele já puxou a tabelinha da quantidade? Aqui, ó, a coluna. Então é justamente isso que eu quero. Tabela 1, entre colchetes, quantidade. Clico uma vez para selecionar. E aí eu coloco estrelinha ou asterisco para fazer a multiplicação, tá bom? E pela venda unitária. Então deixa eu colocar aqui, ó, venda. Opa, aqui, ó, venda unitária. Toma cuidado, tá? Porque quando você começa a digitar a palavra, vai aparecer para você uma lista de várias funções que você pode usar. Mas a gente não vai usar função nenhuma, vamos fazer um cálculo simples, que seria apenas a multiplicação. Então pega certinho ó, o que você precisa, que é a venda unitária, que é o nome da coluna em si. Cliquei e pronto, pessoal, acabou. O que você vai fazer agora? Dá um Enter. Aí automaticamente ó, dá uma piscada aqui no Power BI, mas é o jeito dele falar para você que deu certo. Ó. Aqui, ó, nossa coluna nova. Até aumentei um pouco o tamanho dessa coluna, para ficar mais fácil aí de ver. Duas coisas que temos que fazer agora. Mudar esse nome aqui de coluna para o nome que quisermos, como exemplo, venda total, e ter certeza que estes valores que adicionamos estão na formatação correta, como, por exemplo, moeda, dinheiro do Brasil, reais. Vamos lá, então. Vou clicar aqui ó, no nome dessa coluna nova que adicionamos. E aqui ainda, em ferramentas de coluna, eu vou mudar o tipo ó, dentro dessa caixinha de ferramenta chamada formatação. Aqui no formato, você pode simplesmente clicar e colocar em moeda. Mas pode acontecer igual aconteceu aqui comigo, de ficar em dólar. Não tem nada a ver com a moeda que usamos no Brasil, certo? Não é dólar que usamos aqui, então preciso corrigir. Eu vou trocar, ao invés de usar dólar, clico nesse símbolo de moeda e vou tentar encontrar aquilo que eu uso. Mas tá vendo que não aparece ó, o real do Brasil? Então ele vai ficar lá embaixo na lista. Exatamente na letra P. Por que P? P de português. Português do Brasil. Vamos um pouquinho mais para baixo. IJKL, mais um pouquinho. Aqui, pessoal, olha só. OP, aqui, ó, beleza. Cifrão, RS Cifrão do Brasil. Cliquei. E agora já está certinho formatado com a moeda que utilizamos. Feito isso, você pode voltar na exibição do relatório, que automaticamente, aqui no lado, ó, na tabela 1, a coluna nova que você adicionou já vai aparecer aqui. Ela fica até com o símbolo um pouquinho diferente. E já vai estar tudo formatado conforme você precisa. Vamos novamente clicar no gráfico de mapa para selecionar ele. Pegando essa venda total aqui, ó, eu clico nela, seguro e vou soltar dentro do tamanho da bolha. O que vai acontecer? Cada bolha vai ficar num tamanho diferente. Ó. Tem uma bolha que fica grandona, tem bolha que fica pequenininha, tem bolha que fica ali meio a meio. O que isso quer dizer? Quer dizer que quanto maior a bolha, maior o valor, e quanto menor, menor o valor. O legal do Power BI é que, apenas de passar o mouse por cima de uma bolha que você tem, ele consegue mostrar o nome daquela bolha, ou seja, como estamos utilizando o estado e também o somatório do valor. No caso, R$ 24.871,50 para o estado da Bahia. Mas, está vendo que está tudo a mesma cor? Fica ruim um pouco de ver, né? O que eu gostaria de fazer, então? Melhorar essa visualização. Então, aqui na direita, pessoal, eu vou utilizar agora a legenda. E a legenda é que vai me ajudar a separar estas cores. Na legenda, o que diferencia uma coisa da outra? O próprio estado, certo? Eu sei que o estado de São Paulo é diferente do estado de Espírito Santo. Cada um é cada um. Então é isso que a gente vai fazer. Eu vou pegar aqui o estado. Tá vendo que o mesmo que eu uso na localização é o que eu vou usar dentro da legenda. Então vou pegar o estado, pego ele, seguro e solto também dentro da legenda. Agora sim, ó, tem cada coisinha de uma cor. E inclusive aqui em cima temos a legenda. Não gostei da legenda aqui em cima, queria colocá-la do lado, embaixo, etc. Calma, vamos atualizar e melhorar esse layout aqui. Inclusive, já vou puxar o gráfico um pouquinho para a direita, para ficar maior. Eu acho que assim tá bom. O gráfico é um visual bem bonito, né? Então vale a pena deixar ele grandão na tela. Não se esqueça, tá, pessoal? Se você chegou até aqui, salva esse seu dashboard que você já está fazendo no Power BI, para não perder. Clica lá em cima no disquete, porque aí vai abrir as opções de salvamento para você. E aí você salva esse arquivo no seu computador para não perder. Então, para que possamos melhorar o layout deste gráfico, clica nele para ter certeza que selecionou e
Aqui na direita, pessoal, vamos utilizar agora a segunda opção, formatar o seu visual, nesse pincelzinho. Aqui vamos ter basicamente duas coisas para fazer, o visual geral e também aqui o geral. Fica meio confuso, né? Esse visual são algumas informações que podemos formatar, e no geral tem outras informações. O geral é basicamente assim, é como se fosse mais específico do que o visual, então fica um nome um pouco confuso, mas vamos lá, um por um. Visual. Configuração do mapa. Quando você clica nessa primeira opção, podemos escolher o estilo do mapa. Atualmente estamos utilizando o rodoviário, que pelo menos aqui no meu Power BI foi o padrão que ele pegou. Também temos o aéreo, vamos ver como é que fica. Olha só, realmente parece que é uma imagem de satélite, uma foto. Gostei? Não sei, eu acho que não. Vamos colocar aqui no próximo. Também não. Vamos colocar no próximo. Ficou legalzinho, parece algo mais de desenho. Gostei assim, ficou mais fácil de ver as bolinhas. Talvez eu vá deixar desse modo aqui, hein? Gostei. Vamos ver o último, escala de cinza. Também legal, mas eu acho que eu vou voltar para o anterior. Vou deixar dessa forma aqui, tá bom? Você pode escolher aquilo que você acha mais interessante. Tem esse mostrar rótulos. O que é isso? Quando você ativa ou desativa, ele mostra o nome de cada estado. Eu vou deixar com essa opção. Vou deixar com. Talvez fique melhor para ver. Embaixo do estilo, você vai ver que temos essa janelinha chamada controles. Aqui é para você colocar e adicionar algumas ferramentas para melhorar a navegação no gráfico. Mas não precisa, tá? Porque com o seu mouse, aí ó, você está com o seu mouse, se você jogar esse rolinho para frente ou para trás, você consegue dar zoom ou tirar o zoom do gráfico. E se você clicar dentro dele e arrastar, ó, você consegue fazer um posicionamento melhor também. Então eu acredito que não tem a necessidade de mexer aqui nesses controles, mas você pode fazer um teste aí para ver como é que fica. Legenda. Legenda, pessoal, sim, legenda eu quero, que são esses nomes que são aqui em cima, até pra gente saber o que representa cada bolinha. Tudo bem, tá escrito aqui, ó, o nome do estado. Mas eu acho que a legenda é válida de ser utilizada. Então, vamos lá, opções. Posição, quero deixar ela à esquerda centralizada. Então, centralizar à esquerda. Porque pelo menos vai ficar aqui do lado, vai ficar mais organizada, na minha opinião. Vamos colocar aqui agora texto para diminuir um pouquinho, ó. Ao invés de 10 eu posso colocar 9 para ficar um pouquinho menor. Vou colocar aqui uma letra mais grossinha também e posso até mesmo trocar a cor da fonte, mas eu vou deixar como está. E título, pessoal, eu vou deixar o título, tá vendo? Tá escrito estado. Eu vou deixar sem, vou só desativar isso daqui, ó. Pronto, porque ficou um visual mais clean. Agora indo aqui nas bolhas, podemos aumentar ou diminuir o tamanho de cada bolha. Podemos aqui escolher algumas escalas, né, de magnitude e tudo mais, ó, dependendo aí daquilo que você precisa. Eu vou deixar aqui mesmo em automático, tá? Mas o tamanho, tá vendo que o meu está menos 10. Eu vou aumentar isso daqui, ó. E à medida que eu aumento, olha que legal que acontece lá. As bolhas também aumentam. Eu gosto de um visual um pouquinho maior, porque fica mais fácil de enxergar. Mas aí você pode ajustar o layout conforme a tela do seu computador, conforme o seu gosto pessoal. E, por fim, temos aqui as cores, que é onde você pode escolher a cor de cada bolha. Eu vou deixar como tá, porque já ficou bem colorido, ó. Não acho que tenha necessidade de eu fazer alguma troca. Rótulo de categoria. Vamos ativar só para ver como é que fica. Olha que legal. Ele coloca a legenda em cima de cada bolha. Você poderia deixar dessa forma. Fica legal, fica interessante. Mas, talvez, como já temos os nomes também dentro do mapa, não sei se seria algo interessante de se fazer. O que podemos... vou deixar 100, não precisa. Vou deixar 100. E essa tela de fundo, tá, pessoal? Só pra gente ir aqui. É basicamente essa cor da legenda, ó. Mas como a gente não vai utilizar, pode deixar tudo desmarcado, né? Esse rótulo de categoria. Pronto, é isso aí. Agora, indo aqui no geral, temos mais algumas configurações específicas. Começando com propriedade, conseguimos ver primeiro o tamanho de toda essa figura. Não quero mexer em nada. Posição, conseguimos ver o posicionamento, onde que ela está na tela. Preenchimento, aqui você pode colocar ou tirar a margem. Exemplo, tá vendo que o gráfico de mapa, ó, essa legenda, ela não encosta na borda, mas você poderia remover essa margem e assim vai. Então, para isso que serve. Talvez eu possa tirar essa margem da direita. Vamos ver como é que fica? Com 0. Olha que legal. Encostou. Gostei. Aqui de baixo também eu vou deixar com 0. E é isso aí. Vou minimizar. E opções avançadas não tem muito o que a gente vê aqui não. Deixa eu fechar essa propriedade. Título. O título é algo que eu gosto de mexer. Por quê? Porque esse título é o padrão do Power BI. Mas eu sempre gosto de centralizá-lo e trocar a cor. Colocar uma cor mais escura com a fonte clara. Mas lembrando, isso é só a minha
meu gosto pessoal. Você pode utilizar aí o seu próprio gosto para colocar no título. Aqui eu vou colocar venda total por estado, que é o nome do meu título. Pronto, já atualizou. O título eu vou deixar aqui como esse cabeçalho 3, mas basicamente aqui é o tamanho do cabeçalho que você tem. Ó. Vou deixar aqui como 3. A fonte, pessoal, eu vou colocar em 12. Fica bom. Vou colocar aqui uma fonte mais escura. E a cor do texto claro. E o preenchimento do fundo, uma cor escura, um cinza. Ó, ficou bem legal. Só que aí falta eu centralizar o alinhamento do texto, que eu vou escolher essa opção aqui do meio. Centralizar, pronto. Vamos minimizar esse título aqui. Dá para colocarmos também um subtítulo, um divisor, etc, etc. Não vou mexer em nada disso daqui. Eu vou direto agora aqui para efeitos. Primeira coisa, temos a tela de fundo. O que é isso? É a cor deste layout do fundo que temos. Talvez fique interessante se colocarmos uma tonalidade de cinza bem fraquinho. Vamos pegar aqui um primeiro cinza para ver como é que fica. Olha que legal. Gostei, então vou manter. E essa fronteira visual, pessoal, é a borda que dá para a gente colocar nesse layout. Então vou clicar aqui, ó, fronteira visual, sim, vou ativar. E cantos arredondados, é se você quiser, ó, já colocamos a borda, dá para ver. Ao invés de deixar em 90 graus, se você quiser dar uma pequena arredondada. Eu acho que fica legal, então eu tirei do gráfico, né, por isso que saiu, ó, geral, efeitos, fronteira visual, cantos arredondados, sim, vamos colocar 15, vamos ver como é que fica. Aí, ó, fica bem legal. Eu vou manter em 15, deixa eu minimizar essa fronteira visual. E agora a sombra, pessoal, eu vou ativar essa opção, porque ó, dá um destaque legal para o nosso gráfico. E aqui a sombra, vou deixar no modelo padrão mesmo. Vou minimizar isso daqui, efeitos vou minimizar. E tem vários outros ajustes que dá para fazer, como formato de dados, ícone de cabeçalho, etc, etc. Mas, deixa eu clicar fora. Já está bom o que a gente fez. Eu acho que não tem a necessidade de continuar aprimorando. O que dá para fazermos agora já também é aproveitar e mudar a cor desse layout que tem aqui no fundo. Como que a gente faz isso? Clicando nessa segunda opção, formatar sua página do relatório. Aqui, ó, em tela de fundo, você vai abrir e trocar a cor. Eu vou colocar um azul bem vivo, mas a transparência dele está no 100%, então cuidado. Você tem que ir descendo aqui um pouco a transparência, para poder aplicar essa cor que você selecionou. Eu acredito, pessoal, que 85 ou 90 já esteja de bom tamanho, senão fica algo muito colorido. Mas lembrando que isso daí é seu gosto pessoal, é você que decide a cor ou a intensidade aí que você vai colocar no seu relatório. Pronto, então já fizemos um primeiro gráfico, está totalmente funcional. Como é que eu sei que ele está funcional? Porque olha que legal, quando eu clico numa bolha, automaticamente ela consegue destacar para mim a informação. E assim eu sei que o gráfico já está funcionando, já está certinho. Não vou esquecer, ó, já vou salvar o meu relatório e agora eu gostaria de fazer uma outra análise. Eu vou voltar rapidinho aqui, ó, no modo de exibição da tela. O legal é que não precisa ficar voltando no Excel, né? A gente visualiza por aqui mesmo. E com essas informações, eu vou tentar pensar numa próxima análise que podemos fazer. Me diz aí, o que você acha dessa minha ideia? Se eu pegar o segmento, pessoa física, corporativo, ou até melhor, talvez, ó, temos aqui canal também, loja física, e-commerce, marketplace, e tentar comparar as vendas. O que vende mais? Loja física, e-commerce ou marketplace? Para quem que vende mais? Pessoa física, corporativo e pessoa jurídica, talvez, né? Enfim, dá para fazer essa comparação também dessas duas coisas. Talvez fique interessante. Então eu vou voltar aqui na exibição de relatório. E agora, pessoal, um gráfico que eu gosto para comparar poucas informações. Lá no caso, a gente tem 3 coisas que eu quero comparar. O quanto que vendeu no Marketplace versus loja física versus e-commerce, por exemplo. Então eu posso usar esse gráfico de rosca. Por quê? Porque um gráfico de rosca ele consegue fazer essa comparação entre poucas coisas que você tem. Vou clicar no gráfico de rosca e só de eu clicar, o Power BI já cria para mim esse visual. Eu vou diminuir ele um pouco não, né? Bastante. E vou deixar ele aqui no cantinho, ó. Talvez aqui, para a direita. E depois eu gostaria de ter a possibilidade de colocar mais um gráfico de rosca aqui, ó. Será que a gente vai conseguir? Vamos... Depois a gente testa, né? Vou clicar já nesse gráfico de rosca. Vou aumentar ele só para ficar mais fácil de ver por enquanto. Depois melhoramos o visual. Dentro dele, o que eu vou querer ver, pessoal?
eu vou já utilizar logo de cara os valores. O que eu quero ver nos valores? A venda total. Poderia ser outras coisas também, como a quantidade que tem aqui em cima. Enfim, deixa eu pegar a venda, clico seguro e solto dentro dos valores. Pronto, aqui já vai me mostrar o total geral que foi vendido, mas eu quero segmentar esse total por canal. Então vou pegar aqui o canal e colocar na legenda. Olha que interessante. Então aí a gente consegue ver dessa forma o quanto que tem de venda em cada canal. E-commerce, marketplace, loja física e televendas. Televendas eu nem tinha visto lá naquelas opções. Então você vê que o gráfico de rosca é bem legal e consegue puxar toda a tabela que você tem. Se aumentar um pouco aqui, ó, para a esquerda, pode ser que a gente consiga ver os demais valores. Ainda não está dando para ver exatamente. Mas com algumas configurações de layout, esse visual fica um pouco melhor. Mas de qualquer forma, se a gente passar o mouse por cima, ele fica totalmente interativo. E o bom é que um gráfico se conecta com o outro. Dá para ver que o azul escuro é referente ao Marketplace. Se eu clicar aqui nesse azul escuro, olha o que acontece com o gráfico de mapa. Ele também fica automaticamente segmentado para nós. E se eu clicar de novo, eu clico uma vez, clica outra, ele cancela tudo e volta ao estado original. Ah, quero ver as vendas só de São Paulo. Ele também filtra, ó, o gráfico. Bem legal, né? O bom do Power BI é que ele tem essa interatividade. Os gráficos são realmente interativos e dá para clicar dentro deles. Vou voltar aqui no gráfico de rosca, clicando nele. E o que eu gostaria de ver, pessoal? Eu vou clicar aqui, ó, no formatar o visual. Já vamos começar aqui com a legenda. Essa legenda, não sei se eu gostei dela, porque talvez esteja tomando espaço do gráfico. Bom, centralizar à direita, deixa eu colocar inferior central. Talvez ficou melhor assim. E o texto, eu vou deixar no tamanho 9. E o título eu vou remover. O título é o quê? Aquele nome que ficava aqui, ó. Não precisa. Vou minimizar a legenda. Agora eu vou em fatias. O que são as fatias? Estes gominhos que a gente tem aqui, ó. Cada uma dessas fatias. Imagina que é uma fatia de pizza, né? Aplicar configurações em qual fatia? Em todas. Então coloca aqui, ó, todos. Vou para baixo na cor. E dá pra gente fazer algumas modificações. Mas, tá, pessoal? Como eu já coloquei aqui todas as fatias, a questão da configuração de cor fica indisponível, né? O que a gente pode fazer é só mexer na transparência. Mas vou deixar no padrão. Borda, sim, vou colocar uma borda e vou colocar a cor preta com a largura 1. Eu vou fazer um teste, colocar 0.5. Deu para colocar 0.5. Vou minimizar isso daqui. E o espaçamento, eu vou aumentar um pouco para ver como é que fica. Fica menorzinho, mas fica bom, ó. 70, né? Mas talvez o 60 ficou melhor, para aumentar a espessura. Agora aqui em rótulos de detalhe, o que a gente pode fazer? O que seria um rótulo de detalhe? São essas informações que aparecem, ó, no gráfico. Tá vendo que não está aparecendo tudo? Porque aqui a gente tem, ó, 1, 2, 3... Opa, e cadê esse roxo aqui, ó? Não está aparecendo. Mas por quê? Porque alguma configuração que não ficou legal dentro desse gráfico de rosca. Então vamos lá, testar. Posição interna. Ó, ficou interessante. Posição. Preferir fora. Opa, olha só, agora ficou legal, hein? Preferir dentro. Pronto, então é isso. Foi alguma configuração ali, pessoal? Vamos voltar aqui na externa. Interno. Não vai ter muito jeito aqui, só se a gente fazer um teste, ó, externa. E aqui no conteúdo do rótulo, eu mostrar apenas o valor dos dados. Mesmo assim não deu, né? Percentual. O percentual deu, ó. Enfim. Deixa eu clicar aqui em valores também. Se diminuir mais um pouco, não é uma solução interessante, Categoria e valor. Não. E se eu colocar todos os rótulos de detalhe? E se eu deletar essa legenda aqui, hein, pessoal? Será que resolve? Podemos fazer um teste, né? Vamos lá. Legenda, removi. Não resolveu ainda, tá vendo? Que pelo tamanho do nosso gráfico, ele não está conseguindo mostrar aquela legenda. Mesmo se a gente diminuir, ele não está ficando bom. Então o que eu vou fazer é o seguinte. Vou voltar aqui a legenda. E nos valores, dentro aqui das opções, eu vou colocar que eu quero a posição preferir fora, mas o que não deve ficar dentro. E aqui dentro, ó, das opções ainda, no conteúdo do rótulo, eu vou colocar percentual e valor apenas. Valor do total e percentual. Aqui, ó, pronto. Agora eu vou aqui em geral. No título, eu vou querer ver um título. Soma de venda total por canal vai ser só venda
total por canal. Vou deixar aqui esse cabeçalho padrão, vou colocar o tamanho em 12, vou alinhar ao meio, cor do texto branco, colocar aqui esse bold, né, que é o B, e um cinza escuro no fundo. Deixa eu minimizar. Subtítulo não quero, divisor também não, espaçamento também não. Efeito, quero. Quero um efeito de sombra, fronteira visual. E não esqueça, né, que a fronteira visual eu quero canto arredondado com o tamanho 15. Para ficar uma borda redondinha. E a tela de fundo, pessoal, vou pegar o primeiro cinza que tiver. Será que fica bom com esse cinza? Talvez não, né? Vamos deixar de branco mesmo. Ó. Efeito, tela de fundo, na cor branca. Pronto, é isso aí. Temos mais opções também, né? Dica de ferramenta. A dica de ferramenta é quando você passa o mouse por cima e ele mostra ó, a opção. Eu vou deixar. Faz sentido. Agora eu vou clicar aqui no dashboard fora. E olha que legal como é que já está ficando o nosso dashboard aqui dentro do Power BI. Esse meu gráfico de rosca, será que dá para a gente diminuir ele um pouco? Preservando os valores, ó. Talvez assim fosse o tamanho mínimo ó, que dá para deixar, hein, pessoal? Não dá para diminuir muito mais do que isso. Bom, então vamos aproveitar e deixar ele no tamanho completo aqui, ó. Legal. O que mais que dá para a gente analisar? Agora eu gostaria de utilizar o que é chamado de cartão. O que esse cartão faz? Ele mostra para mim apenas uma informação. Esse cartão fica legal se utilizarmos ele aqui em cima. Ó. Coloca ele aqui em cima, puxa ele um pouquinho aqui para cima e joga ele um pouquinho aqui para dentro. Mas como assim, professor? O que ele faz exatamente? Vou te mostrar. Pera aí. Deixa eu puxar esse gráfico para baixo. Esse cartão aqui fica maior. Sim, ó. Legal. Você consegue perceber que nos dois gráficos que já temos, conseguimos visualizar o total. Total por estado e total por canal. Mas, beleza. E aí? Qual é o total geral de tudo? Não dá para saber, né? Por quê? Porque eu iria ter que somar essas coisas, ó. Somar televenda com loja física e tudo mais. Então, nesse cartão, eu vou colocar o valor total geral de uma vez só. Já mostro o total pra gente, ó. Clico aqui nesse cartão. Aqui na direita, pessoal, eu vou pegar aqui o total, venda total, e colocar dentro do campo. Pronto. Porque ele vai mostrar para mim ó, o total geral. Simples assim, resolvido o problema. Mas, vamos fazer algumas configurações de layout para deixar um pouquinho melhor. Clicando aqui, ó, na formatar seu visual. Vamos começar com o visual, valor do botão, do balão, desculpa. Dá pra gente aumentar um pouco o tamanho da fonte, ó. No caso tá 24, mas eu acho que ficaria melhor se fosse maior, 30, talvez. O legal é que dá pra gente colocar aqui, ó, unidades. Deixa eu aproveitar e colocar aqui um texto mais grossinho. Unidades, pessoal, é basicamente se você quer milhares, milhão, bilhão, trilhão, enfim. Se eu colocar nenhum, fica bom também, ó, fica certinho, prefiro dessa forma. Antes estava assim, ó, em milhares. Tá com esse 1000 no final. Mas eu não gosto muito, eu gosto de ver assim, ó, o valor original. É claro, se você tem um valor muito grande, pode ser que não seja viável, mas no meu caso é. Deixa eu diminuir isso daqui. E rótulo da categoria, você pode ativar ou desativar, que é esse nome que fica aqui embaixo. Ó. O meu eu vou desativar. Por quê? Porque depois a gente coloca um título aqui em cima. Agora, clicando aqui em geral, eu vou em propriedades para que a gente possa mexer em alguma coisa, mas eu acredito que aqui não vai ter muita coisa para mexer. Porque basicamente é aquela regulagem do tamanho do cartão, da posição dele na tela e assim vai, né? Então, deixa eu minimizar isso aqui. Título, sim, vamos ativar. Ainda não está aparecendo, por quê? Temos que colocar aqui o texto, ó. Então aqui vai ser, ó, o total geral vendido. Ou só total geral, enfim. Olha lá, já apareceu. Eu vou colocar a fonte no tamanho 12. Vou colocar aqui um texto mais grossinho, com a cor branca e o fundo numa cor cinza. E é importante também a gente alinhar o meio, porque fica com um padrão que utilizamos antes. Deixa eu minimizar agora esse título. Subtítulo, divisor não vou querer, vou minimizar. Efeito, sim, quero. Tela de fundo, ainda não sei que cor vou utilizar, mas a sombra vou colocar. E a fronteira visual também. Lembrando que o canto arredondado, a gente vai colocar o tamanho 15. Vamos clicar aqui fora só para ver como é que tá ficando. Olha que legal que já ficou o cartão bem bonito e bem visual. Será que dá para colocar uma corzinha nesse cartão? Talvez. Mas, para não mexer muita coisa, eu acho que eu vou deixar assim mesmo de branco porque ficou bom. Talvez não tenha necessidade de ficar configurando mais do que isso. Mas daria para trocar a cor do fundo, igual fizemos, né, aqui com o gráfico de mapa, por exemplo. Agora eu quero mais cartões. Como que eu faço? Eu vou clicar nesse que eu já fiz. E utilizando os atalhos aqui do teclado, como o Ctrl C e depois o Ctrl V, eu consigo copiar e colar esse cartãozinho. Copia e cola, Ctrl C, Ctrl V. Ctrl C,
Ctrl V. Aí eu coloco ele aqui do lado, Ctrl C, Ctrl V mais uma vez, e pronto. Ó. A gente já tem 3 cartões. O que eu pensei em fazer? Nesse cartão aqui do meio, mostrarmos a quantidade total. Então eu vou aproveitar ó, e remover essa venda e pegar a quantidade e colocar no lugar. Pronto. Aí eu já resolveu o problema, tá vendo? O formato já está certinho. A única coisa que temos que mudar é aqui no visual, geral, título, e colocar quantidade de unidades, enfim, para representar aí a quantidade de itens que foi vendido. Nesse próximo cartão, pessoal, eu gostaria de mostrar o ticket médio, por exemplo. Mas aí como é que eu faço esse ticket médio? É a média desse valor total. Para isso, aqui mesmo no valor total, eu vou clicar nessa setinha para baixo e mudar, ao invés de usar uma soma, uma média. Mas olha que legal, eu também poderia usar o mínimo, o máximo, a contagem, um desvio padrão, etc. Vou colocar aqui uma média. Pronto, ó. 821 é a média. E vamos trocar o título dele, aqui no geral, título, e colocar ticket médio. Beleza. Pronto. Então tem ticket médio, quantidade e o total geral. E agora, talvez, copie e colo mais uma vez, vamos mostrar o produto que mais vendeu. O que você acha? Pessoal, se você tiver dificuldade para deixar esse tamanho aqui, o mesmo desse daqui, é só você clicar no cartão e com as setinhas do teclado, você consegue fazer um ajuste um pouquinho mais fino. Esse daqui eu vou aumentar bem aqui para a direita, ele realmente vai ser um cartão maior. Por quê? Porque ele vai mostrar aqui para a gente o produto que mais vendeu. Como é que eu faço o produto que mais vendeu dentro desse cartão? Vamos começar por clicar nesse cartão e remover, pessoal, esse campo de média de venda total. Remover. O que eu quero mostrar nesse campo? O produto. Então, pego, coloco aqui o produto. Só que tá vendo que ele está mostrando Air Fry 4 litros? Eu não sei se, de fato, a Air Fry foi o produto que mais vendeu. Por quê? Porque aqui no campo ele está mostrando para mim o primeiro produto que aparece na lista, e não o produto que mais vendeu. E se eu clicar nessa setinha para baixo, dá para ver opções, ó. Contagem, último, mas não é exatamente isso, né? Eu não quero ver o primeiro, não quero ver o último, não quero fazer uma contagem, não. Eu quero saber o que mais vendeu. Então agora é a hora de utilizarmos esse campo aqui do filtro, ó. Vamos abri-lo e o que vamos utilizar é esse campo vazio que o próprio Power BI nos fornece. E a filtragem que eu vou fazer, pessoal, tem a ver com a venda total. Então deixa eu pegar essa venda total e colocar dentro desse campo vazio. O que eu vou fazer aqui? Uma filtragem avançada? Não, N superior. Nossa, professor, mas é confuso. Eu concordo. No Excel é mais fácil de fazer isso. Pelo menos até o momento, né? Mas esse tipo de filtro, essa configuração que eu estou fazendo, é para que a gente possa visualizar o produto que mais tem valor, o maior de todos. Tá bom? Então é aqui, ó, N superior. Aí eu vou ver o superior e não o inferior, superior 1. Ou seja, o maior de todos, o primeiro maior de todos. E aqui dentro do valor, pessoal, muito importante pegar a venda total também e colocar dentro do valor. Então vou clicar aqui agora em aplicar filtro. Se você não clicar, ele não funciona. Pronto. Ó, então de Airfry mudou para Notebook Gamer, porque agora talvez faça sentido. Esse daqui é o produto mesmo que mais vendeu, né? Então pronto, já tem aqui essa informação do produto que mais vendeu. Deixa eu fechar aqui, minimizar um pouco ó, essa janela aqui. É isso aí. Então aqui a gente consegue ver. Opa, esqueci ó, de mudar o título, né? Vamos clicar aqui dentro. E nessa caixinha formatar seu visual, geral, eu vou colocar título e trocar para produto mais vendido. É isso aí. Clico aqui fora e pronto. Vou puxar esse gráfico aqui, pessoal, um pouquinho para dentro. Por quê? Porque agora está faltando um gráfico só para a gente fazer, que seria um gráfico mensal, por exemplo. Então deixa eu pegar um gráfico de área, essa primeira opção. Vamos ajustar ele aqui, ó, nesse espacinho que sobrou. Puxa ele para a direita. E dentro desse gráfico de área, o que eu gostaria de fazer? Poder visualizar o total que foi vendido por mês, por data, que é uma configuração que a gente não tem. Então vou pegar aqui, pessoal. Tudo bem que ficou faltando ainda várias análises e possibilidades que poderíamos utilizar. E também vários tipos de visuais, como funil, como KPI, como segmentação de dados, como principais influenciadores, que é algo bem legal de utilizar, árvore hierárquica, etc, etc, etc. Né? O Power BI é um mundo de possibilidades quando o assunto é análises.
Então, pessoal, já aproveita. Tem alguma coisa específica? Professor, trabalho com isso, trabalho com aquilo, gostaria de aprender tal coisa. Deixa nos comentários, porque é muito importante. Porque aí eu vejo o seu comentário e consigo fazer adaptações para os próximos vídeos, né? Para deixar aí algo que faça mais sentido para você. Mas vamos lá, nesse visual novo que eu coloquei, eu vou clicar aqui nele para confirmar. Tem basicamente duas coisas que precisamos, pessoal. Eixo X e eixo Y. O eixo X é o eixo que fica assim, ó, na horizontal. E o Y é o eixo em pé. No eixo Y são os valores, é o que define o tamanho da barra, da coluna, ou o tamanho do pico do nosso gráfico de área. Então deixa eu pegar aqui, ó, o venda total, colocar no eixo Y. E no eixo X eu vou colocar a data. Cadê a data, hein? Está aqui, ó. Opa. Mas eu não quero utilizar toda a data. Então você pode clicar nessa setinha e pegar só a data que você precisa. Ou ainda você pode pegar toda a data inteira e aí você remove por aqui, ó. Isso aqui é o ano? Não, não quero porque só tem um ano mesmo, 2025. Então removo, não quero trimestre e não quero dia, só um mês. Pronto, ó. Janeiro, fevereiro, março, abril, enfim, certinho. O que falta é fazer algumas configurações de layout, né? Então, eu vou clicar aqui na formatar o seu visual. Eixo X. Será que a gente deixa? Não, vamos remover, ó, o eixo X. Não sei se ficou bom, né? Porque aí perde a referência. Vamos voltar, então. Colocar 8, 9. 9 ficou bom. Título. Vou deixar sem título, não precisa, ó, que é esse nomezinho que tem aqui embaixo. Agora podemos ir para o eixo Y, que é o eixo em pé. Eu não gostaria, pessoal, de ter esse eixo Y, porque eu acho que não precisa. Depois a gente coloca o valor em cima de cada pontinho mesmo do gráfico. Então vou remover o valor e o título. Pronto, olha. Ficou bem mais clean o nosso gráfico de áreas. Controle de deslizamento não vou usar, que é basicamente para a gente poder ir para a direita ou para a esquerda, não precisa. Escurecer a área, dá para a gente utilizar algumas opções. O que eu vou utilizar aqui seria rótulo de dados, porque assim a gente consegue ver o valor, ó, em cima de cada ponto. Nesse rótulo de dados, eu vou querer algumas modificações. Vamos lá, posição, sempre acima. Título, não vou querer título. Valor, vamos lá mexer aqui no valor. Talvez dê para diminuir um pouco, pessoal. Ou ainda a gente pode mexer aqui, ó. Auto, unidades, nenhuma. Vai ficar muito grande. Milhar, não. Milhão, também não. Acho que milhar fica bom. E casas decimais eu vou deixar em 0. Pronto, ó. Fica bem mais resumido o nosso gráfico. Deixa eu fechar esse valor aqui agora. E novamente lá em cima, agora em geral, podemos aplicar a mesma configuração, o mesmo layout que fizemos para os demais cartões e gráficos aqui do nosso dashboard. Eu vou fazer isso, vou dar um pequeno pause no vídeo e aí eu te mostro como que ficou, tá bom? Pronto, pessoal, assim ficou o gráfico de áreas finalizado. E gostaria só de mostrar uma configuração que eu acho que é válida de conhecermos, colocar uma bolinha fixa em cada ponto do gráfico de área. Vou clicar nele e aqui nas configurações do layout eu venho em marcadores e eu vou aqui, pessoal, ativar, ó, para todo mundo. Forma pode ser uma bolinha, tá vendo? Já tem a bolinha. Dá até para você colocar a bolinha menor. Olha lá. Vou deixar ela maior, vou deixar em 5 mesmo. Dá para você mudar o formato ao invés de bolinha, um quadrado, um triângulo e etc. Vou deixar aqui uma bolinha, que eu acho que fica legal. Na cor, você pode utilizar a mesma cor que você está usando para o fundo, ou deixar uma cor mais clarinha. Exemplo, ó, um azul mais claro. E aqui na borda, você ativa e fica bem legal. Ó. Só que aí você pode deixar a borda correspondente à cor que você tem no layout do fundo. Ó. Olha que interessante que fica. Vamos fechar aqui o marcador e aí já fica com um visual bem mais interessante. E agora que fizemos todas essas configurações e formatação de gráfico, chegou a hora de dar um clique aqui no recolher para poder visualizar o dashboard com uma tela um pouquinho maior. E o legal é que sempre que você clicar, pessoal, eu vou deixar o meu com essa tela aqui mesmo, tá? Só porque fica mais fácil de ver no vídeo. Se você clicar, eu quero ver só as informações referentes ao mês de julho, clicou aqui no gráfico, automaticamente ele filtra para você só o mês de julho e todos os demais cartões, figuras, elementos do seu dashboard são automaticamente filtrados para você. Ó. O que vendeu mais em dezembro? TV de 50 polegadas, ticket médio de R$ 1.040, 136 mil vendido, vendeu nesses estados e esse daqui foram as formas de venda mais utilizadas. Então espero realmente que esse vídeo aqui possa ter te ajudado bastante de como fazer um dashboard completo no Power BI utilizando
várias ferramentas e recursos que ele oferece. Lembrando, o Power BI é muito maior do que isso. A gente consegue fazer muito mais coisas do que fizemos. Então, se você quiser mais vídeos de Power BI, deixa nos comentários. Ou, não, professor, não acho que vale a pena Power BI, dá para fazer tudo no Excel. Mas me deixa saber, faça esse comentário daquilo que você gosta mais, daquilo que você quer ver, porque eu te espero amanhã. Todo dia tem vídeo novo. E já deixa eu aproveitar e te fazer um convite mais do que especial. Clica no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel. E mesmo que você não saiba nada sobre Excel, vamos aprender desde o básico até o avançado. E, além de aprender sobre Excel, você tem acesso a vários bônus exclusivos, como por exemplo o bônus de inteligência artificial. Também temos o bônus de Power BI, planilhas em Excel, dashboards, mercado de trabalho, VBA e macros, Power Pivot. E, além de tudo isso, você tem acesso, tem direito ao certificado de conclusão. Então clica agora no link aqui da descrição e vem aprender mais sobre Excel comigo no curso completo de Excel com vários bônus exclusivos e certificado de conclusão.